Bem-vindos, queridas e queridos ouvintes do Conversa B2B. Estamos de volta com o segundo episódio da nossa quarta temporada já, galera, do Conversa B2B. E hoje a gente vai falar de um tema que é tão amplo e interessante para nós, profissionais de marketing B2B, que a gente não vai conseguir trabalhar nele em apenas um episódio. Por isso, nós vamos dedicar 2 episódios para o nosso especial sobre geração de demanda B2B. E cá estamos com o primeiro episódio desse nosso especial. Esse é um tema muito interessante. Ele vem sido debatido, a gente, vários debates em relação à geração de demanda B2B, o que está mudando, é captura de lead, é geração de demanda, e os profissionais da área começam a ficar tudo maluco. Mas calma, que a gente veio aqui discutir esse tema com profundidade, por isso dos 2 episódios, para esclarecer na sua cabeça quais são as melhores práticas e para onde caminha esse tema de geração de demanda B2B, que a gente sabe que é a grande cobrança que os profissionais do segmento têm hoje no seu dia a dia, não é mesmo? Quem aqui não é cobrado por gerar bons leads, né, gerar demanda nas suas empresas, aí, nas empresas B2B nas quais vocês atuam? Eu sou Guilherme Sboarin, apresentador aqui do Conversa B2B e sócio-diretor da Conversa Tech, a agência 100% B2B que produz e oferece esse programa para você. Siga o Conversa B2B na sua plataforma de podcast favorita e lembra também de seguir a gente no YouTube. É só procurar por Conversa B2B que lá você consegue ouvir e ver os participantes aqui do Conversa B2B, tá bom? Recado dado, bora começar? Muito bem, pessoal, vamos então iniciar aqui os trabalhos desse episódio falando sobre o contexto, toda essa transformação do mercado do marketing B2B, o mercado B2B como um todo, na verdade, que vem passando por muitas mudanças, muitos impactos aí nesse mercado que tem, não tem como fugir disso, afeta diretamente a geração de demandas das empresas, que é a discussão central aqui nossa hoje. Não vou falar sozinho, quero dar as boas-vindas para o Gil. Fala, Gil, que é sócio e fundador aqui da Conversa Tech, especialista aí em marketing e vendas B2B, que vai me acompanhar aqui também. Tudo bom, Gil? Beleza, Gui, estamos aqui animado, mais um tema, acho que geração de demanda de uma maneira tão focada, acho que parece que é a primeira vez que a gente aborda, estou animado aqui. Exatamente, assunto não falta para a gente falar a respeito de geração de demanda no B2B, Por isso, trouxemos um reforço importante aqui para esse episódio, que é o Gustavo Lube. Ele é CMO e cofundador da Leadster. Leadster, para quem não conhece, é uma plataforma de marketing conversacional e geração de leads a partir dessa abordagem mais conversacional. Gustavo, bem-vindo. Muito legal ter você com a gente aqui nesse episódio. Boa. Olá, Guilherme. Olá, Joana. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Já acompanhava o podcast de vocês e gostava bastante dos conteúdos, então estou muito animado também para participar desse papo com vocês. Legal, cara. Vamos lá que a conversa vai ser muito boa. E sem perder tempo, vamos lá, porque tem bastante assunto aqui para cobrir. Eu prometo a vocês, ouvintes, que eu vou dar uma cutucada em todo mundo para a gente terminar dentro do nosso tempo aqui. Mas é que o assunto realmente é complexo e a gente gosta de ser completo. Então, vamos lá. Bom, como eu já mencionei, a gente vai falar de geração de demanda, mas antes eu quero deixar todo mundo na mesma página. Vou pedir ajuda aqui para o Gil, para a gente dar uma definição mais conceitual. Gil, explica aqui para nossa audiência, que eventualmente tem alguma dúvida, sobre o que é exatamente geração de demanda e qual que é a diferença dela para outras atividades do marketing, se fala em geração de lead, também, afinal, como é que a gente pode conceituar geração de demanda? Cara, a geração de demanda é um papel essencial do marketing, cada vez mais exigido. A discussão, na verdade, as metas hoje em dia são muito orientadas à geração de leads, mas, na verdade, e aí, obviamente, a discussão com vendas e marketing é muito pautada por geração de leads, mas a capacidade de gerar demanda é anterior ao lead propriamente dito, O lead ele é a conclusão de um movimento que você faz usando todas as ferramentas de marketing disponíveis
para gerar essa atração, ou seja, levar a sua mensagem até esse cliente target, usando mídia, usando conteúdo, usando rede social, enfim, toda a capacidade de alcance, seja ele pago, seja ele gratuito, onde, obviamente, né, e a gente vai passar por isso dentro da discussão, o digital tem ganho cada vez mais força, né? O site em si tem cada vez mais força e ferramentas aí conversacionais, por exemplo, né? Que é aqui o caso do Gustavo, ajudam muito nesse processo aí, no processo de captura dessa demanda e gerando esse lead. Então, eu acho que essa é uma discussão boa que está começando a rolar no mercado sobre esse entendimento, especialmente da galera de marketing, de abrir, expandir a discussão de geração de demanda, e essa aqui é o nosso objetivo, é ajudar a fomentar isso, né? Porque tem a questão de quem está pronto para comprar, não é mesmo? A gente, se fizer um marketing orientado à captura de lead, você vai estar trabalhando apenas com aquele público que já está pronto para te comprar. E dependendo do seu negócio, ele pode, né, uma compra pode demorar 2 anos até vencer um contrato, te contratar, ou seja, ele não está na pista para você tirar ele para dançar. Então o negócio é você seguir mandando, né, aquelas mensagenzinhas, está no radar ali, a hora que tiver a oportunidade, aí sim. Então diz muito sobre isso, e a gente está muito feliz de poder fazer essa discussão, acho que é um momento oportuno, porque vale a pena levar esse conceito aí para dentro das empresas, né, para discussão com as áreas comerciais também, que tanto nos cobram. A gente nos cobram porque a gente é parte desse modelo, né? Exatamente. Inclusive, a gente vai abordar aqui no episódio os papéis aí, né? Como é que fica marketing nesse cenário, qual que é o papel do comercial, mas a gente vai chegar lá antes. Eu queria, então, sair da teoria que o Gil bem colocou aqui e um pouquinho para a prática, usando o caso da Leadster, representado aqui pelo Gustavo, como exemplo prático. Gustavo, eu queria ouvir de você um pouquinho em relação à geração de demanda, o que vocês têm feito na Leadster, assim, de maneira ampla, onde é que vocês têm colocado mais suas fichas, como é que vocês entendem as melhores estratégias, no caso de vocês, óbvio, para chegar nesse, né, santo graal do marketing B2B, que é a geração de demanda ali. Boa. Eu estou muito alinhado com o Gil também. Eu também considero geração de demanda uma visão que a gente tem interna aqui. Todas as atividades que a gente faz de marketing em criar desejo dos nossos clientes potenciais que não estão prontos para comprar. Então, a gente sabe que a maior parte do nosso público não está nesse momento de compra. Então, os focos das nossas ações são muito para gerar demanda, criar esse desejo e influenciar a decisão desses compradores para a gente ser lembrado na hora da compra. Então, gerando afinidade sobre a marca, gerando valor de graça, educando muito sobre a nossa narrativa também. Então, algo que a gente vem fazendo aqui na Leadster, a gente tem um chatbot que aumenta a geração de leads. Então, como que eu posso pegar uma pessoa que não está buscando um chatbot, que ainda não conhece, e despertar esse interesse, para entender que ela pode aumentar a sua taxa de conversão. Então, a gente está fazendo isso de diversas formas, como vídeo, como o próprio panorama de geração de leads que a gente lançou. Então, a gente vem fazendo isso por diversos canais e estratégias, para se relacionar com esse potencial cliente desde o início da jornada, para que no fim do mês a gente tenha melhores oportunidades de venda. Então, a gente está fazendo um pouco disso e passa, né, com os objetivos finais de toda essa estratégia, para que no fim do mês a gente tenha um volume maior de oportunidades alinhadas com o nosso ICP. Então, empresas que entram em contato com o nosso produto, que estão alinhadas dentro do nosso principal perfil. E também eu vejo que essas ações que a gente vem fazendo vem aquecendo esses leads para facilitar a conexão do marketing e do time de vendas com o lead final. Então eu vejo que a gente está se aprofundando e executando muita coisa, porque no último ano a gente saiu de uma estratégia de captura de demanda para geração de demanda. Então vai ser legal a gente evoluir na conversa, porque a gente tem alguns aprendizados aqui que a gente já está colhendo esse ano. Então vai ser legal a gente avançar nos próximos tópicos aqui. Muito bem, material esse que o Gustavo citou, esse estudo que a Leadster fez, ficou super legal. A gente vai dar o link aqui, tá, pessoal que está ouvindo o episódio ou nos assistindo no YouTube, para vocês poderem ver o estudo na íntegra, ele é bem completo. A gente vai trazer alguns números salpicados dele, mas já deixo o recado aqui que tem leitura, tem lição de casa, beleza, gente? Então, já se preparem ali. Bom, legal. Agora, a gente vai falar um pouco de contexto, porque esse entendimento de geração de demanda, geração de lead, ele é relativamente recente no mercado, né? Assim,
da importância desse trabalho contínuo que vocês dois bem colocaram ali. Nem todo mundo está no momento de compra, ou sequer está preparado para comprar, sequer reconhece a dor, às vezes, que tem relacionado ao teu produto, né? E assim, tem vários fatores que a gente tem que trazer aqui para esse contexto, e um dos principais que a gente entende aqui é a digitalização da jornada de compra do B2B, que foi uma coisa que ganhou muita atração, muita velocidade depois da nossa bendita, né, pandemia da Covid-19 e tudo mais. Então eu trouxe aqui alguns dados para a gente refletir um pouco e discutir a partir de números, né? Então, beleza, a gente tem um estudo do Gartner, que também a gente vai dar o link aqui no descritivo do episódio, que aponta que os compradores B2B, em média, dedicam cerca de 17% do seu tempo de jornada de compra conversando com fornecedores potenciais. Então, olha só que coisa, né? Antigamente, vamos voltar uns 10 anos atrás, o vendedor do B2B detentia boa parte do tempo de compra desses compradores B2B. O comprador B2B ele passava muito tempo falando com fornecedores. Hoje a gente está num cenário que é 17% apenas desse tempo ele se dedica a falar com os interlocutores das empresas. E esse tempo ele reduz mais ainda para 5 a 6% quando esses fornecedores, quando esses compradores têm que falar com vários fornecedores, tá? Então ele vai dedicar ainda menos tempo. Outro dado que eu vou trazer para ilustrar essa questão. Um outro estudo também do Gartner é que até 2025, ou seja, logo mais, 80% das interações comerciais entre vendedores e compradores B2B se darão em canais online. Bom, então beleza. A gente tem aqui claramente colocado um desafio de interagir cada vez mais com os nossos prospects usando diferentes canais, principalmente os canais digitais, né, numa jornada mais omnichannel, vamos dizer assim. Então, pessoal, baseado nesse contexto e nessa preocupação e desafio das empresas e das áreas de marketing em gerar demanda, eu queria ouvir de vocês dois quais as recomendações estratégicas para conseguir entrar no radar desse pessoal que está cada vez mais digitalizado em termos de comportamento de jornada de compra. Gil, me fala um pouquinho e depois eu queria ouvir a opinião do Gustavo também a respeito. Cara, assim, o que a gente... Acho que os números aqui, o que a gente está discutindo de geração de demanda, essa orientação a alimentar, né, o mercado com informação, se posicionar, estar disponível, eu acho que passa, né, por esse momento que a gente está. Com cada vez mais dados, mais informação, isso tudo, essa jornada, e um desejo até do cliente, porque o que está acontecendo é que a geração que hoje está começando a tomar a decisão não vê mais valor, ou não, né, em ter aquela reunião presencial com o vendedor, aquela questão, né, que o B2B sempre teve muito forte de relacionamento pessoal. Não é que isso não irá existir, eu acho que não se trata, né, o B2B tem essa característica, mas ele vai ser usado cada vez mais no momento específico e estratégico. Tá aqui o dado já, 17% do tempo todo. Antigamente, né, você chamava o cara, ele que te explicava tudo, vinha com a malinha, abria lá, dava o folder e te explicava como funcionaria, né, como funcionava o software ou a máquina, o que quer que seja. Hoje em dia já não. Então, assim, essa digitalização do processo da jornada tem também a ver, tem todos esses elementos, mas tem a ver também com o aspecto desse novo decisor, que também tem essa característica de, cara, já é a geração online e não viu o offline. Então, eles já têm isso na veia, não faz sentido. Então, as empresas têm que correr para se adaptar. Eu acho que uma opinião aí um pouco pessoal minha, a gente que tem trabalhado muito com ABM, acho que a visão conta é algo que vai também mudar em relação a como você gerencia o seu cliente ou o seu prospect, né? Na verdade, são as contas, né, que você atende, as pessoas que estão dentro das contas, né? Acho que isso também vai começar a mudar não só
para os projetos de ABM, mas também de relacionamento e de upselling e tudo mais. Eu acho que isso vai drivar um pouco esse novo momento. Mas é isso, acho que é acompanhar essas mudanças, estar atento, não ficar para trás no play aqui da geração de demanda, você conseguir minimamente nesse momento ser encontrado, fazer parte das discussões que estão sendo feitas. A verdade é que daqui a um tempo vai ter cada vez mais informação e a empresa que for capaz de ligar os pontos e trazer esse cara pelo processo, ajudando ele a tomar a melhor decisão, é quem vai ter a vantagem, né? Eu acho que esse novo elemento é que vai dar a diferença, né? Não só o produto, não só o serviço, mas a capacidade de você entender esse cliente e trazer ele para um entendimento, né? A gente está falando aqui, né, de soluções que aparecem que ele nem tem ideia que poderia melhorar algum processo dele, cada vez vai ser mais assim. Então, quem tiver a capacidade de encontrar esse cara, né, pegar ele pela mão, explicar, trazer, né, sem aquela visão, né, produteira, claro, né, trazendo ele para a realidade, mostrando as opções e se colocando como opção, a sua chance vai aumentar cada vez mais, porque é assim que o marketing se dá, né? Muito bem. E você, Gustavo? Na verdade, eu entendo que a Leadster já nasceu nesse contexto, né, mesmo de jornada um tanto quanto digitalizada, tal. Como é que você enxerga esse... Porque é importante a gente botar aqui em contexto que tem muitas... e a gente lidar com bastante empresas assim aqui na Conversa Tech, muitas empresas que ainda não estão tendo a visão dessa relevância de informação de que hoje um comprador B2B gasta cerca de 17% do seu tempo... Apenas, né? Apenas para falar com algum representante da sua conta. Então a gente vê empresas que ainda estão se apoiando muito na atividade comercial ali e tudo mais. Pegando a tua experiência, então, Gustavo, já o tipo de atuação da Leadster, como é que você enxerga essa necessidade? O que você diria, eventualmente, para um profissional de marketing que ainda está na dúvida ali se, será que é realmente tão necessário ter essa presença sólida no B2B? Eu preciso realmente ser encontrado lá no início da jornada? Como é que funciona isso? Tudo? Queria ouvir um pouquinho de você. Boa, perfeito. Dando o contexto aqui interno da Leadster, eu vejo que a nossa ferramenta entra muito no final do processo de conversão. A gente ajuda a aumentar a conversão do site, então a gente só está nessa parte de captura de demanda. Ocorre muita coisa antes. Então tem até um estudo da Google que mostra que o comprador ele faz até 12 pesquisas antes de converter. Então a gente tem toda uma jornada anterior à própria conversão que a gente não está conseguindo mapear e nem visualizar de forma clara, né? E sobre a questão de vendas, eu vejo que o marketing nunca teve tanta influência no processo de decisão B2B. Então, pensando há 5 ou 10 anos atrás, como vocês comentavam, estava muito na responsabilidade dos vendedores esse quesito de informação, porque as empresas tinham poucas fontes de informação. Então, o vendedor da tua empresa ele tinha um papel muito importante de até educar esse comprador. E agora a gente vê que tudo acontece de maneira individual e online por esse comprador. Então, esse processo de decisão nunca esteve tanto na mão do próprio comprador, do próprio visitante. Então a gente tem uma infinidade de informações online, então reviews, comparativos, vídeos. Esse comprador ele está se educando sozinho. Esse processo de decisão agora está mais complexo e fora do site, fora da reunião da sua empresa. Então eu vejo que a responsabilidade do time de marketing é produzir conteúdo para gerar essa identificação e influência nessa decisão, para que o comprador B2B ele tenha segurança e reconheça a tua empresa como a melhor opção possível para solucionar aquela dor, resolver aquele problema. E aí entra também um lado um pouco acionável que eu vejo para os times de marketing, que é tentar entender e mapear toda essa jornada. Então, tentar entender o que leva o meu comprador a tomar uma decisão, por que ele tem aquela dor, por que ele tem aquele problema, para aí sim pensar em ações, conteúdos, estratégias para conseguir trazer essa segurança para esse comprador, gerando credibilidade, confiança e educando esse comprador antes que ele fale com o seu time de vendas. Então, vejo que esse é um grande papel aí do time de marketing no dia de hoje. O Gustavo falou 3 palavras aqui que, cara, é isso: credibilidade, confiança e educar, né? O marketing, mais do que nunca, é sobre isso, né? Mas só um ponto que eu acho legal colocar aqui: ainda existem os 17%, tá, pessoal? Então, assim, é importante que o marketing... Aqui eu vou fugir um pouco, eu vou abrir um parênteses e fechar rápido. É importante que depois da geração da demanda,
o marketing ainda suporte a área comercial, porque não adianta também, pô, beleza, o prospect resolveu falar com a área comercial. Essa experiência tem que ser tão positiva quanto toda a experiência que ele teve antes com a tua marca. Se eventualmente ele, vou chamar um pessoal da empresa X, aí vem um vendedor da empresa X e não tem o material, não tem uma forma legal de colocar a solução, por assim dizer, não vai adiantar, você vai ter morrido ali na praia, né? Nadou e morreu na praia. Então, importante a gente, como profissionais de marketing aqui, ficar atento ao suporte à área comercial, que ainda é peça-chave. Gustavo, já quero emendar contigo, porque acontece, a gente viu a pesquisa, né, o panorama de geração de leads que vocês soltaram recentemente, e a gente trouxe alguns dados que a gente acha que ilustra bem aqui o nosso contexto, quando a gente pensa em canais digitais e resultados que eles vêm gerando, né? Afinal, todo profissional de marketing gosta disso. Qual que é a média de conversão do canal X, o canal Y e tudo mais? A gente trouxe um pouquinho aqui, então, para nossa audiência ouvir. Bora lá, vou falar alguns e depois a gente comenta aqui. O Meta Ads, né, foi o canal com maior taxa de conversão, de acordo com o estudo que a Leadster lançou, né? Que ele trouxe uma média de conversão de 4,34% em 2022. Já o Google Ads foi o canal que mais gerou leads para o segmento B2B, representando 29,12%, eu vou arredondar aqui, 29%, seguido por 15,5% quando a gente olha para o orgânico, tá? Então, Google Ads 29%, Google Orgânico 15% de participação ali de geração de leads, geração de demanda, né? E quando a gente analisa por dispositivo, né, que é o mobile e desktop, o LinkedIn Ads, ele lidera a taxa de conversão nos dois formatos, tá? Ele tem 10%, 10,5% no desktop e 7,1%, 7% no mobile, né? Curioso ver como no B2B o desktop sempre tem um desempenho muito interessante. Mas o curioso vendo tudo isso é que a taxa de conversão geral do segmento B2B caiu 26%, né? Ela era 3,6% em 2021 e passou para 2,6% agora em 2022, né? Ou seja, o cenário está mais desafiador, né, Gustavo? Tem talvez mais players, muita gente usando esses canais para anunciar seus produtos. Então o fundo do funil tá uma briga de foice no escuro ali, todo mundo investindo alto e tudo mais chegando. Inclusive, acho que aí nesse contexto mora a questão da geração de demanda. Mas, Gustavo, quando a gente analisa esses dados, então, a gente começa a ver essa cristalização da digitalização da jornada. Como é que você analisa essa evolução e esses números, essa queda, ao mesmo tempo canais que mostram números super animadores, assim, vamos dizer? Perfeito. Bom, antes de entrar no contexto da jornada, eu queria passar um cenário macro que a gente vê, muito baseado nessa diminuição da taxa de conversão, que teve grande impacto no segmento B2B, mas em todos os outros segmentos também. Então, segmento educacional, imobiliário, de software, todos os segmentos a gente teve essa queda de taxa de conversão. Eu vejo que a digitalização ela trouxe muitos ganhos, né, muitos ganhos de escala e potencial para as empresas, mas trouxe muitos desafios também. Então, dito isso, a gente vê um cenário macro acontecendo no mercado, influenciado muito pela digitalização, que a pandemia acelerou muito, né, no último ano, e o que possibilitou, né, o que fez muita empresa entrar no digital. Então, o primeiro ponto que eu trago é o aumento da concorrência, que a pandemia acelerou muito. Então, a gente teve uma alta muito grande em investimento em anúncios de 2020 para 2021, e mais de 50% das empresas, segundo o estudo da HostGator, começaram a investir no digital. E a gente sabe que a mídia paga é um grande leilão, né? Então, a gente tem os canais, quanto mais empresas anunciando nesses canais para o mesmo público, mais caro fica o nosso clique, a nossa conversão. Esse primeiro contexto da concorrência tornou tudo mais caro. E o segundo ponto que a gente vê é a escassez de atenção. Então, a gente sabe que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. E talvez até quem está nos ouvindo aqui, muitas vezes está ouvindo o podcast, está respondendo o e-mail, está com o WhatsApp aberto. Então, a gente é muito multitarefa, o que torna cada vez mais difícil a gente ser ouvido no mercado, né? Em um último estudo que eu vi, uma pessoa é impactada até cerca de 360 anúncios por dia, são vistos por uma pessoa. Nossa. Então, se a gente for parar para pensar
Quantos desses anúncios a pessoa realmente lembra? Qual deles ela realmente engajou? Então, está cada vez mais difícil, visto esse cenário de muita empresa no mercado e a escassez de atenção. Esses dois pontos fazem com que primeiro, a conversão diminua, porque o público está mais disperso, e segundo, os custos fiquem mais caros. Então, é um grande desafio, um desafio que a digitalização traz, e até para quem está nos ouvindo aqui, se você hoje tem a percepção que está mais difícil hoje, que antes era mais fácil, esses dados acabam ilustrando muito isso, e a gente está no mesmo barco aí, anunciando. Então, a gente sabe que está mais difícil hoje em dia. E voltando sobre a jornada do B2B, que você comentou, é um dos segmentos que mais possuem o acesso via desktop. Mas, ao mesmo tempo, o B2B investe muito em mídia também. E a gente sabe que a maioria dos anúncios são vistos pelo mobile. Então, aí a gente começa a entender um pouco mais a jornada B2B. E relacionando com geração de demanda também, muitas vezes a jornada ela começa no mobile, então ela inicia por um anúncio visto no Meta Ads, um anúncio visto no LinkedIn, e ela finaliza no desktop. E por esse estudo também a gente viu que o Google Ads e o orgânico foi o principal canal de geração de leads, e isso faz total sentido para mim, porque um comprador, geralmente ele faz uma pesquisa quando a demanda já está criada, ou seja, ele tem uma intenção, ele vai para o Google, para o mecanismo para realmente ir em busca de uma solução. Então, ao mesmo tempo que essa jornada está cada vez mais digital e a gente tem mais impacto sobre ela está cada vez mais complexa no dia a dia de a gente tomar uma decisão. Então, muitas vezes, se a gente analisar somente friamente o dado, de pensar, Google Ads é o principal canal de geração de leads e orgânico também. Vou desativar o Meta Ads, vou desativar o LinkedIn. Mas aí a gente tem que voltar a entender, cara, talvez a minha jornada esteja começando lá, a demanda está sendo gerada nos canais de mídia paga mobile e a conversão está se dando no desktop via orgânico. Então a gente precisa ter cuidado, analisar e tomar essas decisões. Então vejo que é um pouco do cenário que a gente vê aqui e é dessa forma que a gente atua na Litzer. De forma prática, a gente anuncia via mobile, via LinkedIn e Facebook, gera essa demanda, veicula a nossa mensagem para quem não está pronto para comprar e captura essa demanda via canais orgânicos, Google Ads, ali para realizar essa conversão mais fundo de funil. Muito bem. Cara, esse ponto que tu colocou, Gustavo, acho fundamental, porque às vezes pode ter um equívoco de leitura de dados mesmo. A pessoa fala, supondo, tem uma campanha que é mais de topo, vai mais awareness. Mas ela não gera conversão. O que está gerando conversão é aqui, meu Google Ads, meu Google Search. Só que, na verdade, um retroalimenta o outro, né? Então, realmente, é toda uma cadeia ali que faz com que o ponto de conversão aconteça eventualmente no Google Ads, mas ele não teria acontecido se você não tivesse feito esse trabalho de educar e tudo mais, né? Então, acho que é realmente importante ter essa frieza e cautela na análise dos dados para eventualmente você não cortar alguma parte ali do teu composto de marketing que está sendo fundamental para gerar conversão e tudo mais, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora, a gente está falando de marketing, de vendas, falou bastante dos dois, falamos do comportamento do comprador B2B. Eu queria discutir um pouquinho com vocês agora os papéis, tanto de vendas quanto de marketing, nesse contexto todo que a gente está falando aqui. Ô Gil, eu queria ouvir de você, que tem experiência na área comercial B2B, um pouco do papel dessa área dentro desse novo cenário, né? Essa nova, como a gente disse, o escopo da área comercial já foi muito maior em relação à necessidade de educar, né, os compradores e tudo mais. Só vou colocar um dado aqui para temperar a tua resposta, que é um estudo do LinkedIn, que diz que hoje 76% dos compradores B2B afirmam que a decisão de compra deles junto a um fornecedor foi baseada principalmente na confiança e credibilidade do vendedor. É curioso, né? Mas de fato essa milha final, né? Logicamente que tem alguns tipos de empresas que o serviço pode ser comprado numa plataforma digital sem interação com o comercial, com uma pessoa de vendas. Mas vamos supor que aqui estamos falando dos casos onde é necessário uma interação com a pessoa de vendas. A gente ainda vê esse peso, né? 76% dos compradores falam, cara, não, para mim é muito importante eu ter confiança e esse vendedor me passar credibilidade. Claro. Dado isso, cara, o que você enxerga como papel, responsabilidade da área comercial no contexto atual? Cara, assim, o vendedor, o papel do comercial segue sendo super importante. Ele tem que entender que ele, né, tem que se digitalizar também, né? Então vamos lá, 2023, o sujeito não tem um perfil de LinkedIn adequado,
né? Não tem uma construção ali de opinião, não usa, né, as informações que a sua empresa produz, conteúdos que a sua empresa produz sobre aquele tema no qual ele é o especialista no tema. Cara, assim, legal, mas boa parte do trabalho dele, hoje em dia, ele não está fazendo, porque está dito aqui, a relação é cada vez mais digital. Ainda que é muito comum isso, né? Você vai ter uma reunião com alguém, supondo que alguma parte do processo vai ter uma reunião online, né? Gerou a demanda, o lead entrou, comercial entra em cena, né? Ele entra em contato, cara, todo mundo vai pegar aquele perfil, olhar quem que é esse cara com quem eu vou falar, né? A credibilidade aí do vendedor começa por aí, né? Começa pelo como ele se coloca também no digital. Claro, a segunda coisa é o quanto ele se aproveita, o quanto ele está atento ao que o marketing vem fazendo para a geração de demanda. Cara, tem que estudar, cara. Lançou um estudo novo, né? A empresa lançou, ainda está longe aqui do produto do qual você conhece muito, você tem que estudar, cara. Tem que ver o que está rolando, né? Concorrência saiu, tem que ver também. Então tem uma situação em que ele precisa entender a jornada, e mais que isso, está sentado na posição, né, do comprador dele, entender essa dinâmica, para levar ele até pelo processo comercial e não empurrar produto ou não, né, entrar numa zona em que ele vai perder a credibilidade. Ali ele tem que ser o facilitador, né? Ele tem que ser o cara que vai chegar naquela etapa e falar, cara, legal, você já entendeu, já viu, já sabe quem que é o concorrente, já comparou tal, né? Qual que é o cenário tal, por que a gente, né? Por que você está aqui com a gente? Eu vou te explicar, né? Trazer, e aí muitos conteúdos, né, de case, referências positivas, né, precisa ser pensado, é o que o Gui falou. Não adianta o cara, né, o marketing fazer um trabalho incrível, tal, o cara, a hora que cai para cá, o cara abre um PPT lá pro cara, somos o maior do mundo, estamos em não sei quantos países, cara, o cara não tá nem aí em quantos países você tá, bicho. Ele quer saber se você vai resolver o problema dele, né? Então, é um pouco dessa dinâmica que tem que ter. E eu me lembrei esse estudo do Gartner que foi mencionado, dos 80% e tudo mais, tinha um tema lá que era só um parênteses aqui em relação à postura do comercial, como deveria ser, né? Ou como vai mudar, né? Que ele tem que sair da posição de líder de vendedores, né? Leader of sellers, para virar um leader of selling. Ele precisa ser um líder do processo comercial e não de vendedores, né? Não de vendas. Ele tem que entender. Então, liderar esse processo pode ser em qualquer etapa, pode ser em qualquer ferramenta, desde que ele entre, né? Para dentro no desejo, né? Já foi feito, ele já tem o desejo, já tem o entendimento, quer conversar sobre o tema, ele tem que ser capaz de atender e drivar esse comprador para o caminho. E digo mais, né? O Gustavo comentou aí do ICP, né? Como é importante, ele falou lá no começo, de já colocar o conteúdo, já colocar o nosso jeito, já colocar como a gente acha, né? Para criar logo essa empatia, essa comunicação que fala, cara, esse cara é realmente o perfil nosso. Porque é isso, assim, tem mercado para caramba, gente, para todo mundo, assim. Tem cliente que não tem, né? Pelos dados demográficos poderia ser, mas, cara, no dia a dia não tem a maturidade, ou não tem uma série de coisas que não será um bom cliente para você. E às vezes esse é um ponto também importante aí do comercial, saber fazer uma boa venda, é vender para quem tem o nosso perfil, né? Quem é o nosso ICP. Se não tem, vai dar problema lá na frente, né? Então, eu acho que essa é um outro elemento importante aqui desse alinhamento, né? Falar, cara, ó, esse cara veio, legal, tem potencial, mas não tem o perfil, né? Muito bem. Eu tenho uma outra coisa que eu complemento na tua resposta, que passa a ser muito trabalho e responsabilidade do comercial, cara, essa troca com marketing. Ainda tem um desnivelamento. O Gustavo falou bem, cara, Verdade. Marketing nunca teve tanta responsabilidade nesse processo de gerar negócio. Ele é onde está saindo a demanda que você vai trabalhar depois.
tem que ser uma via de mão dupla muito bem trabalhada. Eu vejo o marketing procurando bastante vendas. Vendas tem que procurar um pouquinho mais o marketing. Cara, me dá mais material. Cara, o ICP, vamos ajustar aqui, apertar uns parafusos, porque a coisa não tá fluindo bem, tudo. Cara, tem que ter uma troca, tem que ter bem uma sinergia maior do que nunca. Não tem alternativa, tá, gente? Realmente é um caminho que não tem outra forma de fazer. Que não marketing e vendas jogando muito junto e os dois se procurando na mesma intensidade. E aí é o tema que eu queria cair pro Gustavo agora. Gustavo, e o marketing nesse contexto aí? Qual que é o papel do marketing nesse cenário de geração de demanda? Como é que ele tem que passar essa bola pro comercial? Como é que é essa relação depois? Enfim, me conta um pouquinho aí da tua visão em relação a isso. Boa. Eu concordo plenamente com os comentários e vejo que o grande desafio das empresas no ambiente digital é ser ouvido, né? Então, como eu pego aquele visitante, aquela pessoa que não está nesse momento de compra, que está fazendo 1 milhão de coisas, está hiper conectado, como que eu faço para ele prestar atenção na minha marca, na minha proposta? Então, eu vejo que, até linkando um pouco com o que a gente fez aqui dessa transição para captura de demanda, para geração de demanda, é se comunicar com essas pessoas que não estão nesse momento de compra e com muito menos ações de venda e muito mais educação. Então, sair daquelas ações muito profissionais, muito converta agora, faça uma reunião agora, para educar esse visitante e educar sobre a sua narrativa, sobre a sua proposta de valor, que no fim do mês faz que você tenha leads mais qualificados e educados, que já se relacionaram com a sua marca, com o seu conteúdo, estão mais prontos para converter e também para falar com o seu time de vendas. Até acho que o Juliano pode concordar comigo que eu vejo que o principal ativo que o time de vendas tem no fim do mês é o tempo para focar nos leads corretos. Então, o time de vendas está lá atuando no dia a dia, ele tem um certo número de horas do dia dele para qual lead eu vou fechar, eu vou focar, qual lead tem a maior oportunidade para eu transformar em uma venda. Então eu vejo que um dos papéis do time do marketing também é focar em entregar menos volumes em uma qualidade maior para o time de vendas, para que eles consigam focar em melhores oportunidades de uma forma mais consultiva, mais personalizada. Eu vejo que essa mudança de chave é muito importante para também que marketing e vendas fiquem mais alinhados e, como o Gil comentou também, entendam claramente qual é o ICP. Ou seja, cara, o marketing tem que ter o ICP e o vendas tem que acreditar da mesma forma. Não adianta o marketing estar olhando para um tipo de cliente, joga esse lead para vendas e vendas fala, cara, esse cara não é maduro, esse cara não está pronto, esse cara não tem o perfil. Eu vejo que essa discussão sobre ICP é essencial para que desde o início das ações ali, marketing esteja atraindo a pessoa correta. Então, é um pouco do cenário que eu vejo também. Boa, Gustavo. Muito legal. Eu gostei dessa frase que tu falou. Vai virar um corte. Como é que é? Repete. O maior ativo é o tempo do comercial dedicado a um bom lead, né? Um lead que tem perfil. Realmente isso aí faz uma diferença, porque essa é uma dor clássica e que tem acontecido cada vez mais, na verdade, no cenário atual, que é vendas. Puta, tô gastando meu tempo com um lead lá que o marketing gerou e não tem qualidade, né? Esse é um tipo de dor que acontece bastante. Não sei como é que é aí na Leadster, Gustavo, mas a gente se depara bastante com esse cenário aqui na Conversa Tech, por exemplo. Sim, total. Aqui na Leadster, quando a gente focava muito em geração de leads e captura de demanda, o cenário era esse. Então, a gente tinha um volume muito alto de MQLs por mês, o time de vendas com muito atendimento, sem saber em qual lead focar. Quando a gente fez essa mudança de chave ainda, nos últimos 3 meses ali, a gente percebeu uma grande queda do volume de MQLs, porém esses MQLs tinham uma qualidade muito maior, uma intenção muito maior. Então o time de vendas conseguia abordar eles via WhatsApp, via ligação, de uma maneira mais personalizada e consultiva. Então a gente conseguiu aumentar a taxa de conversão e as vendas, mesmo gerando, né, um número menor de MQLs. E no início, para quem pretende fazer essa mudança de chave, pode ser um desafio, né? Porque o time de vendas está esperando, né, um número alto de MQLs. Quando você corta isso, todo mundo fica tipo, pô, e agora, né? Pô, a gente não tem muito lead para trabalhar, né? Então eu vejo que nesse início é um momento que talvez a empresa precise de muito alinhamento interno para entender a estratégia, direcionar, ou explicar realmente tudo que o time de marketing está fazendo. Então alinhar muito bem marketing e vendas, alertando que pode diminuir o número de leads, mas a gente vai ter uns leads no médio e longo prazo mais educados e mais prontos ali para converter.
Muito bem. Eu tenho visto cada vez mais as áreas comerciais mesmo mais cientes disso, assim. Apesar de ter bastante ainda, a gente vê um movimento de, não, beleza, eu não quero que você me traga o dobro de leads desse mesmo perfil. Eu quero que você traga menos com esse perfil aqui mais interessante. E de fato, o caminho passa por aí, né? Tem um funil, vamos dizer, se bem que o funil também ultimamente tem sido questionado, mas tem um funil de vendas com melhores taxas, né? E não mais volume e tal, para conseguir chegar no final ali com um percentual super baixo de conversão. Eu queria discutir outro tema com vocês, que a gente olhando a pauta aqui, vendo os temas que tinham mais peso e relevância nessa questão da geração de demanda, a gente se deparou com um relatório super legal. Aliás, esse episódio está forrado de link interessante. Então, você que está ouvindo a gente ou assistindo, não deixa de ver os links, todos os dados que a gente está dando aqui, a gente vai colocar no descritivo. Esse também é muito legal, que é um relatório de tendência para B2B para 2030, que foi feito pelo B2B Institute, que é vinculado ao LinkedIn, tá? Também é um canal bem legal de acompanhar. E esse relatório, ele traz que a questão de construção de marca no B2B é a principal tendência e desafio para o mercado de B2B nos próximos anos. Cara, de fato, se a gente for fazer uma análise dos últimos anos, o marketing ele foi muito na linha de capturar leads, né? De, cara, fazer o fundo de funil, gerar tal, não sei o quê, e produção de conteúdo, tudo mais. Mas o trabalho focado puramente em marca, ele ficou num segundo plano durante um tempo. E a gente tem visto que esse contexto de geração de demanda está resgatando essa questão da construção de marca. Só um parênteses, não que conteúdo não construa marca. Obviamente, conteúdo é um ativo super importante para a construção de marca. Só que aqui você tem que fazer algumas outras atividades. E a gente sabe que não é tarefa fácil e que até porque muitos profissionais do B2B acreditam que as decisões ali do B2B são mais pragmáticas, que as pessoas vão muito mais no racional do que atributos emocionais, que aí sim, eventualmente mais ligados à marca. Enfim, eu queria entender de vocês, o relatório traz isso. Queria ouvir a tua opinião, Gustavo, e a tua também, Gil, sobre qual que é de fato o papel da marca nesse contexto e se de fato o pessoal de marketing B2B aí tem que dar uma respirada, parar e olhar com mais carinho essa questão da construção de marca. Quer puxar a fila aqui, Gil? Aí depois o Gustavo dá o ponto dele também? Pode ser. Acho que, assim, tem uma parte técnica de marca importante a ser feita. É verdade, assim, as marcas em geral precisam, né, se questionar, entender qual que é a sua voz, seu posicionamento, como se expressam, entender o lugar que ocupa no mundo, né, como marca. E eu acho que isso é algo que eu tenho visto pouco das empresas B2B em geral, assim, salvo as grandes empresas, né, multinacionais, que fazem até porque por serem multinacionais precisam unificar, e aí acabam, pelo esforço de unificação, criando, né, os guidelines, enfim, criando o seu espaço de ocupação. Dito isso, considerando que isso é algo importante que precisa ser feito, e aí é um assunto técnico que não é um pouco mais distante de geração de demanda aqui, tem a parte de como é na prática, que eu acho que é a parte que é interessante aqui. E aí fica essa discussão de content educacional ou não educacional, tal. O que eu acho, e aí é uma opinião, e o que eu tenho visto também de empresas, a palavra que eu acho é consistência. Então, um exemplo prático, né? Se você faz um estudo sobre, né, esse estudo de conversões, né, feito aí pela Lister, cara, você tem que fazer esse estudo anualmente, comparar, você precisa ter isso no seu calendário, fazer isso consistentemente e precisa estar ligado a um monte de outras coisas. Um outro exemplo aqui, Salesforce, por exemplo, qual que é o conceito deles? Eles fazem um super mega evento, um único mega evento, trazem um super mega conceito e trabalham isso apenas durante 12 meses.
né? O que é isso? É consistência, é fazer uma escolha e ser consistente, né? O que acontece é que fica... tem o evento do setor, você vai lá e faz o evento do setor que você custa uma fortuna e você é 0,01% do evento inteiro. E um monte de dinheiro. Não estou dizendo que não gera resultado, tá, gente? Nem que ele constrói marca. Não é sobre isso. Estou falando sobre consistência. Se for isso, é uma escolha. Não tem problema, mas precisa ser consistente. Aí, o que acontece é que depois, tem pouca grana para fazer mídia online. Tem pouca grana. E aí, conteúdo, vamos fazer só de palavra-chave. Você não pega, assim, você não cria um movimento. O grande lance que eu acho aí é criar movimentos, criar pilares. Você não precisa criar todos os conteúdos do mundo a respeito de você. Você precisa entender quem é a sua marca, quem é você, e a partir disso escolher as suas bandeiras. E aí, com as suas bandeiras, fica mais fácil você elencar quais brigas você vai comprar e quais não. Mas é o seguinte, se entrou, entra de cabeça e defende aqueles pontos até o fim, do começo ao fim. Se alguém pensar naquilo, tem que lembrar de você. Né? Então, é essa a questão, eu acho, a ser trazida aqui no marketing B2B. Não é. Eu acho que tem sim uma questão técnica, como eu disse, de entendimento, de autoconhecimento, eu vou chamar aqui, tá? Da marca, de elas, né, saber qual que é o seu papel, né, qual que é o seu propósito, isso tudo é super importante. O seu território, né? E a partir disso, escolher aí as suas bandeiras, e aí é consistência. Escolhas de marketing profundas, com investimentos concentrados, porque isso de fazer um pouquinho de tudo, no final do dia, você gera um pouquinho de nada. Se você faz escolhas, é isso, você dobra a aposta em algumas situações e tem que pagar para ver. Né? Sei lá, sua estratégia pode estar em uma ação, como eu disse aí no caso, a Salesforce faz isso há algum tempo e é bem sucedida, não há discussão sobre isso. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Legal. Gustavo, e vocês? Vocês, por exemplo, o próprio estudo que vocês lançaram é um asset super importante para a construção de marca, tal. Como é que você tem visto também essa questão, esse movimento de valorização da construção da marca no B2B e tudo mais? E o que você aí no papel de CMO também da Lead, você tem enxergado como o melhor caminho para vocês aí? Perfeito. Acho que o Gil comentou muito bem sobre consistência e foco, e é algo que a gente acredita e tem na nossa estratégia. Então, até uma provocação para quem está nos ouvindo é pensar, sobre qual tema a minha empresa falou no último ano. Se você não conseguir ter uma visão clara sobre, falei sobre isso, quer dizer que você está fazendo muitos conteúdos, falando muita coisa, como o Gil comentou, acaba que você não consegue gerar muito resultado, não consegue ter uma voz sobre tal tema, né? E a Litzer, como o Gui trouxe, a gente está bem focado. Um dos principais pilares e bandeiras que a Litzer traz é a importância da taxa de conversão. Então a gente foca muito em lançar conteúdos no mercado e realmente criar conhecimento. Então esse sobre taxa de conversão era um benchmark que ninguém tinha no Brasil, ou seja, qual é a taxa de conversão de uma imobiliária, do segmento B2B, de uma empresa de software. Então a gente foca muito em criar conteúdo e gerar conhecimento sobre os temas pilares que a gente tem na nossa estratégia, que estão ligados para o nosso produto. Então, dessa forma, a gente faz o nosso público prestar atenção nesses temas, capta essa atenção e aí direciona para a nossa solução, né, futuramente, se relacionando com esse lead. E eu vejo também que um dos cenários do marketing é que antes eu via que marketing era praticamente arte, né? Na época de publicidade era algo meio artístico. Depois a gente foi para a era que marketing é só performance. Então era só número, só dado, só métrica. E agora eu vejo que está se retomando essa conversa com geração de demanda. Um outro movimento que eu vejo é sobre brand performance. Então uma união de branding com performance também, que eu vejo que está resgatando isso. E no fim, marca para mim é muito sobre ser lembrado. E pensando de forma mais prática, qual marca gerou mais valor para mim? Qual marca mais eu me conectei emocionalmente? Qual eu tive mais afinidade? Qual marca conhece meus desafios, fala da forma como eu falo, ou vê o mundo da mesma forma? Então eu vejo que, falando do B2B, no fundo a gente sabe que a gente está vendendo para pessoas. Então uma outra mudança que eu vejo é a gente parar de pensar muito em logo, ou seja, eu quero aquela empresa, eu quero aquela logo, mas voltarmos a pensar nas pessoas por trás daquelas logos, né? Então a gente sabe que a gente está nessa área da ansiedade, esse processo de compra B2B também não foge muito disso. Então muitas vezes ele é mais emocional e menos racional do que a gente imagina, né? Pelo fato de a gente estar vendendo para essas pessoas e pelo responsável
por tomar a decisão naquela empresa. Então, eu não estou vendendo para, por exemplo, o iFood. Estou vendendo pelo responsável que toma a decisão de compra no iFood. Então, aquela pessoa. E aí eu vejo que a marca importa muito, né, nesse relacionamento a longo prazo. E outro cenário que eu vejo, principalmente no mercado de software, é que as soluções estão ficando cada vez mais similares. Então, a gente vê muita consolidação, muita fusão e aquisição. As empresas estão ficando cada vez mais parecidas no quesito que é a solução. E quanto mais empresas similares tem, mais eu vejo que aí sim a marca importa para você se diferenciar entre essas milhares de opções ou ferramentas para fazer a mesma coisa. Então, a importância da marca eu vejo que está começando a ressurgir por conta desses cenários e pontos que a gente tem aí. Muito bem. E é bem isso mesmo, né? Essa questão de ter, né? Me fala uma empresa que é de tal. Puta, tem que estar na mente do comprador. Não precisa necessariamente ser o único, mas você tem que estar ali bem posicionado. E aí dispara toda aquele lógica, né? Da geração de demanda. E de fato tem isso mesmo que tu falou, Gustavo, né? As coisas começam a ficar muito consolidadas, serviços similares e tal. E aí? Marca tem muito peso nesse contexto. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês, antes da gente ir para as dicas finais aqui no final do episódio, que é a parte, a gente falou muito de educacional, conteúdo, né? A gente falou isso várias vezes aqui. Mas a pergunta é, na opinião de vocês, é possível ter um processo eficiente de geração de demanda sem o content marketing, sem marketing de conteúdo? Vai lá, Gustavo, me fala a tua visão em relação... Porque eu tô fazendo essa pergunta porque eu já tenho visto alguns casos, a gente faz conteúdo, mas não gera resultado. Né? Talvez pensando muito, fiz o conteúdo, mas não me gerou lead na hora e tal. Então também tem até a gente está num momento de tantos questionamentos, novas tecnologias aparecendo, jornada digitalizando, enfim, e muito questionamento vem, inclusive esse. O conteúdo é peça fundamental, eu preciso ter conteúdo. Então, imaginando que alguns dos nossos ouvintes têm essa dúvida, eu queria perguntar para vocês dois. Vocês acham que o content marketing, o marketing de conteúdo, é peça fundamental para um processo de geração de demanda bem feito, efetivo? Cara, na minha visão, sim. Não tem como a gente gerar demanda sem uma estratégia de conteúdo. Mas lembrando que estratégia de conteúdo não é não necessariamente é ter um blog, ter ali um social media. Então, o conteúdo pode ser feito de diversas formas. E até quando eu estava iniciando no marketing, começando a estudar, eu lembro de ver num blog americano que content is king, conteúdo é rei. E no início eu não entendia muito bem a frase, não dava importância. Falei, cara, conteúdo, blog, tipo, eu fui muito mais para performance e mídia paga do que essa visão de conteúdo, né? Por afinidade mesmo. Porém, hoje em dia eu concordo plenamente com essa afirmação, que realmente conteúdo é rei, porque ele não é só um blog, não é só um e-book, não é só um social media. Para mim é muito mais sobre influenciar uma decisão, gerar confiança e criar uma narrativa para o seu mercado, para o seu público, né? Como a gente comentou, levantar algumas bandeiras também e criar um movimento, como o próprio Gil comentou. Então, na minha visão, eu vejo que o inbound está sendo muito questionado e vem sim perdendo força e resultado, mas eu acho que, na minha visão, não é porque ele não funciona, mas talvez porque a gente tenha se perdido no meio do caminho e esquecido do verdadeiro papel do inbound. Então, até uma provocação para o time de marketing que eu trago é que, cara, o e-book que a gente está lançando, que você lançou com a sua empresa, ele é para educar e gerar valor ou é para gerar leads? Se realmente é para educar e gerar valor, por que muitas vezes a gente acaba travando esse conteúdo, pedindo 1 milhão de informações para ele baixar, e depois no fim do mês a gente analisa, o e-book deu certo ou errado, somente pelo número de leads gerados ali. Então, eu vejo que as métricas também têm que mudar para que essa forma de pensar e fazer marketing mudem também. Da mesma forma para SEO. Então, a gente muitas vezes faz milhares de blog posts, muitas vezes pensando em responder o Google, ao invés de responder o nosso ICP, o nosso potencial cliente. Então, pesquise palavras-chave, o Google mostrou que esse é o principal tópico, a maioria dos posts tem esses assuntos aqui. Então, a gente está trabalhando para o Google ou está trabalhando para educar o nosso mercado e conseguir gerar demanda, né? Então, eu vejo que muitas vezes isso acontece porque o time de marketing se isola muitas vezes do próprio ICP e do cliente e segue uma cartilha que cada vez está mais esgotada. Então, muita empresa copiando uma estratégia uma das outras, os mesmos blogs, e todo mundo esquecendo que o principal papel do marketing é essa conexão com o público, é gerar demanda, é educar. E se a gente começa a copiar estratégias ou se basear numa cartilha, acaba que a gente não gera valor, a gente não se conecta com o ICP, a gente não é relevante para o mercado. Então, eu vejo que esse é um pouco do cenário macro ali de
de estratégia, e até a gente pode entrar um pouco mais, vou deixar o Gil comentar também, mas depois a gente pode entrar numa abordagem mais prática também. Muito bem. E aí, Gil, conteúdo, geração de demanda, um nasceu para o outro mesmo? Dá para viver sem? Cara, eu acho que não é que o conteúdo, o conceito marketing de conteúdo chegou para a maioria, eu diria, no mercado brasileiro, através do inbound. Esse foi o grande problema. E aí ele se restringiu a uma capacidade de gerar lead, que de fato ele tem. Mas ele não é só isso. E, aliás, ele sempre foi muito mais do que isso. Digo isso porque a Conversa Tech nasceu aí, né, 6, 7 anos atrás e era o auge aí do inbound e tal. A gente resistiu e nunca falou, tem muita agência que se posicionou como uma agência de inbound, como se, né, a gente sempre foi para o lado do conteúdo, a gente sempre falou muito de conteúdo, de posicionamento, de entender jornada do cliente. Essa sempre foi a nossa história, porque é isso. Os modelos, as metodologias avançam, mudam, trocam, e o que vale é realmente o que você falou, que é conseguir identificar e criar essa conversa direta com o cliente, independente de canal. Você tem que ser consistente. Eu acredito em conteúdo, tanto é que a gente tem um podcast como esse aqui, que a gente grava, né? Em podcast você não tem métrica de conversão, não tem métrica de nada disso, cara. Isso aqui é completamente fora de inbound ou qualquer outra coisa. É realmente um canal onde, né, a empresa Conversa Tech e, né, as pessoas que dela fazem parte conseguem melhor se colocar, onde a gente consegue, né, é a maneira que a gente encontrou de ser, de colocar a nossa forma, né, de sermos 100% nós mesmos, né, e criar essa identificação, como falou o Gustavo. Então esse é um canal que a gente usa para, além de tudo, gerar essa demanda também, o que é uma finalidade secundária, se pensado que o alcance dessa mídia é muito grande e a gente consegue educar o mercado, alcançar até outros países, eventualmente acontece, né, e trazer personagens que estão aí, como o Gustavo e outros que participam aqui, para darem a sua opinião. Essa a gente entende que é a nossa missão e entende que é a nossa forma de fazer e criar essa identificação com o nosso ICP. Né? Então, essa a resposta mais prática que essa é difícil. Muito bem. Gustavo e Gil, o tempo corre e o nosso episódio está indo para o fim. Esse tema aqui dá para ficar, né? Dá para maratonar, série geração de demanda com vários episódios. Inclusive, a gente vai ter um segundo episódio aqui para destrinchar um pouco, porque realmente é um assunto muito amplo. Mas eu queria ter a última contribuição de vocês, aí um pouco mais aberta. Gustavo, traz uma dica final aqui, por favor, para nossa audiência, nesse contexto enorme aqui de geração de demanda. Que recado que você quer deixar para quem está nos assistindo e nos ouvindo agora, por favor? Perfeito. Cara, um comentário final que eu tenho é uma ação que a gente puxou aqui na Leads esse ano, em focar em entender essa jornada de compra que está cada vez mais complexa. E isso, muitas vezes, para muitas empresas, a gente já está com 1.000 clientes e tal, parece que é dar 2 passos para trás. Mas, na verdade, é muito importante para guiar todas essas ações que a gente está falando de marketing, vendas, para entender, primeiro, o nosso ICP e, segundo, entender essa jornada. Então, esse trabalho é bem árduo. Então, a gente tem até metas aqui de, 10 entrevistas por mês com o nosso cliente. Muitas vezes a gente paga um iFood para o cliente, o cliente muitas vezes não quer falar com a gente, né? A gente paga uns R$50 no iFood, meio que compra esse dado, né? Então, a gente tem uma rotina bem incessante para, precisamos entender exatamente o que se passa na cabeça desse nosso potencial cliente. Por que ele não converteu? Por que ele não implementou a Leads, por exemplo? Então, a gente vê que o grande desafio do marketing também é entender o que não é dito. Como esse processo de decisão acontece fora, muitas vezes, do time de vendas, na reunião, e fora do seu site, a gente precisa entender o que se passa na cabeça dele para ele não tomar uma ação. Então, muitas vezes, um lead, por exemplo, ele não foi para uma reunião, ou ele acessou o meu site e não converteu. A decisão do porquê ele não converteu
não está dita. A gente não tem acesso a isso, a não ser que a gente entreviste, fale com o nosso cliente e construa essas jornadas de compra para assim a gente poder ter mais ações práticas. Então, vejo que quanto mais a gente entender essa jornada, mais potencial a gente vai ter de influenciar e captar a atenção e direcionar esses visitantes e leads que a gente tem mais para o fundo do funil. Então, entender a jornada para influenciar, acho que é minha dica final aí que eu tenho. Uma ótima dica, porque, aliás, vou relatar aqui que a gente tem falado com algumas empresas que falam, não precisa, sai fazendo direto aí e tal. A gente sempre bate muito esse martelo, o Gil comentou também na resposta anterior dele, ou então quando a pessoa, não, eu tenho uma persona e uma jornada, o estudo foi feito há uns 3 anos, tá até empoeirado já. Tem o já sei, né? Não, esse a gente já sabe. Já sabe, é legal essa dica, Gustavo, porque realmente a gente... Parece que é o trivial, dá um trabalho do cão e precisa ser revisitado. Porque realmente acontece de ter feito, sabe que é trabalhoso e deixou pra lá, tá aqui é o material final para os próximos 10 anos. Não é a coisa mais dinâmica, gente, de fato. É uma informação que tem que estar fresca dentro da empresa e, de novo, sim, dá trabalho, tá? Não é fácil, mas precisa ser feito. Gil, e você? O que tem de dica final para nossa audiência aqui? A minha dica é a dica do Gustavo, que ele falou que é a questão da consistência, quando a gente estava falando de marca lá, né? Se você na sua estratégia, se você, né, uma autocrítica aí para a galera de marketing que está liderando aí as principais empresas B2B do país, sobre o que você falou nos últimos 12 meses. Você consegue, né, identificar, reconhecer que você tem um assunto que você reconhece, ou que o mercado reconhece que é o seu tema, você tem a sua bandeira escolhida. Se você não tem, está precisando melhorar a sua consistência, entender melhor aí esse trabalho de marca, fazer as suas escolhas e se aprofundar e tomar algum tema para você, porque se você não fizer, o seu concorrente vai fazer e você vai deixar dinheiro na mesa, né? Não é só sobre gerar lead lá embaixo, você precisa conseguir se colocar, né, como um player do mercado e a sua diferenciação. Então, são 2 dicas do Gustavo hoje. Muito bem, Gustavo. Tem direito autoral do Gustavo depois aí, hein? Mas maravilha, vamos terminar aqui no auge com as 2 dicas finais. Quero agradecer a você, ouvinte, que ficou aqui com a gente, que não foi ansioso nessa era da ansiedade, conseguiu pegar nada, tá lavando louça agora, tá... Isso, não tem problema, responder e-mail, lavou cachorro, tá fazendo, cara, tá 12 dirigindo. Coisas, tá escutando a gente, não tem problema. Não tem problema, a gente não quer exclusividade, a gente só quer um pouco do seu tempo. Então a gente agradece você que tá aqui com a gente, agradecer ao Gil, mais um episódio, obrigado aqui pela sua participação. Valeu, eu que agradeço aí, uma jornada e tanto já. Muito bem. E Gustavo, agradecer especialmente a você por ter vindo aqui, participado, adoramos conversar contigo. Você é de casa, esperamos ter você mais vezes aqui. Pode deixar um recado final aí, dar um tchau para nossa audiência. Perfeito, pô, obrigado novamente pelo convite, Juliano, Guilherme, foi muito bom o papo. E, cara, sempre que precisarem, aceito novos convites aí para poder tocar uma ideia aí sobre geração de demanda, B2B, tamo aí. Obrigado a todo mundo. Muito bem, e Leadster aqui, a gente comentou. Qual que é o site da Leadster, Gustavo? Leadster.com.br. Leadster.com.br, marketing conversacional, é um tema que a gente deve trazer em breve aqui também no nosso podcast, aguardem. E você encontra o Gustavo Lube no LinkedIn também, quem quiser se conectar, trocar uma ideia com ele. Ele está por lá, foi por lá, inclusive, que eu puxei conversa com o Gustavo e ele responde, viu, galera? Pode conectar ele, sim. Isso aí, pode chamar. Maravilha. Gente, obrigado. Até a próxima e acompanhe os próximos episódios. Tem 2º episódio de geração de demanda, não perca, hein? Valeu, pessoal!